Sejam bem-vindos, este é o canal CCBR, Ciência da Computação Brasil. Principalmente tem o objetivo de treinar quem está querendo entrar no curso de Ciência da Computação, só que não sabe quais são os requisitos no caso, ou querem se preparar para entrar no curso e não ter dificuldade nenhuma. Eu fiz isso também antes de entrar no curso, me dei bem e eu gostaria que vocês também fizessem. Vai por mim, dá muito certo. Vocês estudarem antes de você entrar nesse curso. Se você já faz o curso, ou se já até terminou o curso, isso não te impede de assistir o vídeo assim mesmo, porque você vai lembrar coisas que você já viu e talvez tenha esquecido. O primeiro passo é você ter a lógica de programação. Além de você estudar matemática, física, história da computação e outras coisas, vamos começar pela lógica, que é o que mais pega assim, né, o principal mesmo que você deve aprender, e você pegando a lógica de programação vai te ajudar até nas demais matérias, como matemática e física, porque seu raciocínio pode melhorar um pouco a forma de você pensar. Então, vamos lá. Eu sou iniciante na área da ciência da computação, porém sou formado técnico de informática, então eu tenho um conhecimento que eu posso estar passando para vocês, mesmo estando no primeiro período da faculdade. Lógica de programação. Como treinar seu cérebro para aprender a programar. Esse é o principal objetivo, creio eu, de você que está assistindo o vídeo, a programação. Que isso é uma das áreas mais interessantes do curso que chama mais atenção no caso. Lógica. O que é lógica? Substantivo feminino. Primeira definição. Parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral, como a dedução, indução, hipótese, inferência e etc. E das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. Segunda definição. Maneira rigorosa de raciocinar. Bem, as três definições que mais me chamou a atenção, porque elas explicam melhor a lógica. Lógica de programação é a técnica de desenvolver sequências lógicas para atingir um determinado objetivo. Essas sequências lógicas são adaptadas para a linguagem de computador pelo programador a fim de produzir um software. Uma sequência lógica é determinada algoritmo. Um algoritmo, no caso, é uma sequência de passos ordenados que podem te ajudar a resolver um determinado problema que você possa ter. Proposição. Uma proposição é uma sentença declarativa que pode somente ser julgada como verdadeira ou como falsa, mas nunca como verdadeira e falsa simultaneamente, ou seja, elas não podem ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Será uma proposição uma sentença que respeite as regras do jogo, que são o princípio do terceiro excluído, ou seja, uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, isso é, há de ser um desses casos e nunca ter um terceiro caso, ou seja, ou é verdadeiro ou é falso, não pode ser outra coisa. Só é proposição se for uma dessas duas sentenças. E o princípio da não contradição, ou seja, uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Por isso nós usamos o ou. Ela não pode ser verdadeira e falsa. Ou é uma ou é outra. Não proposição. O que poderá ser definido como não proposição são perguntas, exclamações, ordens e conselhos, desejos e promessas. O inverso da proposição, no caso, será uma não proposição, uma sentença que não respeite as regras do jogo. Regras essas que são as mesmas do slide passado. Exemplos de lógica. Premissa. Maria é namorada de José. A conclusão você pode ver como se fosse um logo. Como por exemplo, Maria é namorada de José. Logo, José namora Maria. Por quê? Porque Maria é namorada de José. Isso é uma lógica. A segunda premissa. Maria e José estudam juntos. José está no 7º ano. Logo, Maria também está no 7º ano, porque Maria e José estudam juntos. Isso é um exemplo de lógica. 2 exemplos, na verdade. Premissa versus conclusão. Bem, esses indicadores, creio eu que estejam todos aí, se não tiver, são poucos que faltam. E
eles podem não aparecer na frase, mas pode ser o motivo ou a razão da determinada sentença acontecer. Talvez você não veja, como por exemplo o exemplo aqui. Maria é namorada de José. Isso pode ser um terceiro ali, dado que Maria é namorada de José, logo, que foi o que eu usei, José namora Maria, pois Maria é namorada de José. Então isso é uma lógica. Proposição versus não proposição. Eu sou forte. Isto é uma afirmativa. Qualquer afirmativa você pode entender como uma proposição. Maria foi à escola. Também é uma afirmativa. Mas aí você para e pensa, mas por que qualquer afirmativa eu posso declarar como uma proposição? Pois a afirmativa, ela só tem verdadeira ou é falsa. Pode ser que a pessoa está falando verdade, pode ser que a pessoa está falando mentira. Não tem como ela está falando uma meia verdade ou uma meia mentira. Entendeu? Carlos comprou um carro. A mesma coisa. Ele pode ter comprado o carro, ele pode não ter comprado o carro, mas de qualquer forma, ou ele comprou ou ele não comprou. Em novembro de 2096 vai chover. Ninguém sabe se vai chover nessa data. Só que independentemente disso, o valor vai ser verdadeiro ou falso, ou chove ou não chove. Eu ainda não nasci. Bem, poderia ser uma não proposição, pois todos nós sabemos que o resultado disso vai ser falso. Porém, talvez não seja eu que tenha escrito isso realmente. Então, isso pode ser considerado uma proposição. Pode ser verdade, pode ser que eu esteja escrito, e pode ser mentira, pode ser outra pessoa se passando por mim. Então, ninguém sabe. Então, é uma proposição. A neve é branca. Isso também é uma proposição, afirmativa. Talvez a sua neve, não sei, é de outra cor, é rosa, colorido, qualquer cor que seja. Mas normalmente a neve é branca. Independentemente da cor dela, é uma proposição. Ou ela é branca ou ela não é branca. No caso, ela é outra cor. Uma não proposição. Eu sou forte? Bem, isso é uma pergunta. Qualquer pergunta você pode tratar como uma não proposição. Atacar? Bem, isso é uma ordem. Como nós já vimos antes, ordens não podem ser proposições. Qual é o seu nome? Uma pergunta. Como eu já disse, pergunta não pode ser uma proposição. Pou. Bem, essa frase normalmente aparece em desenhos animados. Você já deve ter visto isso quando algum personagem dá um soco no outro, qualquer coisa assim, o tiro. Sempre aparece alguma coisa assim com exclamação no final para interpretar o som. Então, isso também não é uma proposição. Eu prometo que te ligo amanhã. Isso é uma promessa. Promessa é uma coisa incerta, não pode ser uma proposição. Não se machuque. Um conselho ou ordem não pode ser uma proposição. Eu quero ser médico. Bem, isso é um desejo meu. Isso não pode ser uma proposição, porque o desejo, ele pode mudar. Eu posso deixar de querer ser médico. Então isso não pode ser considerado uma proposição. Fim. Pois bem, essa foi uma aula bem básica, bem resumida. É claro que tem muito mais conteúdo do que esse. Só que eu quero passar uma coisa, no caso, as mais importantes, que você precisa realmente saber, que você não pode pular nada. Na verdade, nada você pode pular nada. Só que essas são as coisas que eles vão cobrar mais de vocês quando vocês estiverem fazendo esse curso. Então, eu quis passar o que eu aprendi para vocês. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, provavelmente, nós iremos ver ou tabela verdade ou algoritmos. Então, fique de olho no canal. Pretendo postar pelo menos um vídeo por semana. Se inscrevam, compartilhem, que ajuda pra caramba.